Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estamos começando a nossa live aqui. Vamos fazer mais uma tentativa. Estamos então aqui na semana do Dia Mundial da Água, trazendo muitas informações para você aí sobre sustentabilidade, sobre inovações. Então, nós vamos ter uma pessoa bem ilustre hoje que vai participar com a gente. Eu já vou até convidar já para então, um convidado muito especial, direto de Joinville. E nós vamos trazer algumas informações para você, né? Estava falando na semana do Dia Mundial da Água. Jordi Castan, boa tarde. Boa tarde, Jordi. Oi, boa tarde, Felipe. Como vai? Como estão as coisas Tudo aí em certo. Criciúma, aqui no sul? Muito Isso, bom. graças a Deus, Finalmente graças a Deus, resolvidos os problemas técnicos, hein? tudo acontece. Como diz o outro, quem sabe faz ao vivo, né? Então, às vezes a gente tem esses probleminhas ali também, mas acontece, eu acho que no fim a gente vai aprendendo também. Era para nós termos feito um teste ali também na hora, mas a gente não conseguiu, né? Então, fica tranquilo que Não, estamos juntos, resolvido. importante que tá resolvido. Estamos na semana ainda do Dia Mundial da Água, já que é o que a gente quer falar um pouco nessa nossa live, né? Então, enquanto isso, antes de eu te apresentar, Jordi, já dando aqui, bastante gente já está entrando aqui na nossa live também. Eu fiz o convite a partir das 5 horas, então não conseguimos chamar muita gente, mas o pessoal vai acompanhar aqui e depois essa live vai ficar salva também em outras plataformas, né? Então já está entrando aqui o Márcio Oliveira, o Seu Hold, já vamos acionar para eles aqui. Então, nós vamos trazer muito conteúdo hoje falando sobre sustentabilidade e a importância para a construção civil aqui na semana do Dia Mundial da Água, né? Então, vou apresentar um pouco de quem é o nosso convidado hoje, né? Então, ele é paisagista, formado pela Escola do Parques de Jardins de Barcelona, na Espanha, né, com um vasto currículo também em Joinville, e é ainda parceiro da Rupi Construtora para alguns projetos aqui no sul de Santa Catarina. Então, o Jordi tem uma vasta experiência no escritório que se chama Boa Vista Paisagismo, que é onde você está fazendo a nossa live, né, Jordi? Então, Sim. eu queria primeiramente dar as boas-vindas para você, então, e que você fizesse uma breve apresentação para a gente começar o conteúdo aqui, então. Bom, vamos lá, Felipe. Primeiro, agradecer o convite, pedir desculpas mil vezes por não ter dado Nossa, certo imagina. na primeira agenda que a gente tinha planejado. Dizer, eu sou formado em paisagismo, tenho um escritório faz 35 anos aqui no Brasil, trabalhando exclusivamente com paisagismo. A gente tem mais de 1.000 projetos feitos no Brasil, e no exterior. E temos uma parceria Nossa. muito boa com a UPI, não só no Brasil, também a UPI é uma empresa que também está construindo no Paraguai, também nós estamos com projetos no Paraguai com a UPI. E paisagismo é nossa paixão, não é só uma profissão, senão o paisagismo tu tem que ter isso na pele, tem que gostar, tem esse outro lado. O tijolo muitas vezes é muito duro, o verde, o paisagismo, a natureza tem esse outro lado muito mais agradável, muito mais emocional. É um trabalho diferente e a gente adora fazer isso. Nossa, muito gratificante, né? E é legal também a gente trazer alguns detalhes, né, Jordi? Falando o quanto a importância, né, da sustentabilidade, enquanto a importância nessa parte da natureza tem envolvido nesses novos projetos residenciais e comerciais, né? Então, antigamente era praticamente uma obrigação do empreendedor investir, e hoje o que nós temos sentido é que realmente gerou uma necessidade, né? Hoje, principalmente nós mais em casa, com essa questão da pandemia, né? Então, essa transformação que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos, eu queria que você explicasse para a gente, então, o que você tem enxergado, né? E o que os empreendedores e os moradores têm passado para você dessa importância da sustentabilidade em projetos não só residenciais, mas comerciais, Jordi. Olha, Felipe, muito bem notado, tá? O que é verdade, o que é um fato claríssimo, tá? É que a pandemia tem mudado a nossa forma de viver, tá? E algumas coisas interessantes, algumas empresas, algumas incorporadoras, algumas construtoras faziam, vamos dizer, projetos, faziam empreendimentos onde a parte do paisagismo, as áreas comuns, a área verde,
não tinha a importância que as pessoas estão exigindo hoje. Então, era, como você muito bem colocou, uma obrigação. Tinha que ter verde, então estou colocando tal. Hoje o cliente está muito mais exigente, o cliente está olhando se o empreendimento tem área verde, como é essa área verde, não é no sentido de ter ou não ter, sino a qualidade desses espaços. Existe uma consciência ambiental muito mais forte das pessoas, com o tipo de plantas. Nós temos uma demanda cada vez maior por trabalhar com árvores nativas, por introduzir frutíferas nativas nos projetos. As pessoas não querem ficar só no apartamento, no caso dos empreendimentos verticais, senão também querem poder que as crianças possam brincar. Então, existe uma preocupação muito grande com as crianças e também com os pets, que é outro mercado que tem aumentado muito. Então, o espaço pet passa a ser uma necessidade que nós incorporamos no projeto. Nos espaços comerciais, está acontecendo a mesma coisa. Quer dizer, na realidade, as pessoas parece que acordaram para o verde. Existia já um crescimento natural, um empreendimento de boa qualidade tem uma área verde, e agora as pessoas estão preocupadas na árvore, no gramado, no espaço para ficar, no banco. O banco tem que ser um banco cômodo, o piso tem que ser permeável, tem toda uma série de elementos que antes eram usados assim, tipo, bom, tem que ter, põe lá. E hoje o cliente está muito exigente e as empresas profissionais do segmento estão acordando para essa exigência do cliente. Isso é bom para todos nós. Nossa, nossa, isso é ótimo, né? Isso é ótimo porque isso não é um gasto, né, Jordi? É realmente um investimento, né? Felipe, deixa eu avançar nisso daí, do investimento e o gasto, tá? Eu acho que a diferença é exatamente ter compreendido que não é um gasto e que é um investimento. Primeiro, alguns números importantes, tá? Um empreendimento com um bom paisagismo vale mais. Quer dizer, aquele investidor, aquele empreendedor, aquela incorporadora que investe em paisagismo, o seu produto comercial, o seu produto imobiliário tem um valor adicional àquele que não investe. Essa é a primeira. Quanto é esse valor? Bom, em alguns casos chega a 30%. Isso é importante, tá? 30%. Mas tem 30%. Por quê? Porque a área verde agrega valor ao metro quadrado construído. Tá? Eu posso ter os mesmos metros quadrados construídos, uma torre encostada na outra, e eu tenho que ter os mesmos metros quadrados construídos com um espaço entre torres, com um sombreamento natural, com áreas comuns. Então, por um lado, estou comprando um metro quadrado de apartamento, vamos dizer, mas estou agregando esse valor adicional. Uma. Duas, que também é importante. Empreendimentos com áreas verdes, com projetos de paisagismo de boa qualidade, vendem mais rápido. E isso também é dinheiro. Quer dizer, se o tempo de venda de um empreendimento de boa qualidade é 3, 4, 5 meses, se eu consigo vender em 2 ou 3 meses, o meu ciclo comercial foi muito mais rápido. Eu vou colocar isso de uma maneira muito simples, tá? Eu vou comprar uma segunda residência. Se eu chego lá, tá, uma casa, e eu vejo que o jardim está bem cuidado, eu assumo, como qualquer um de nós assume, que a casa está bem cuidada, que vamos dizer, o imóvel está bem mantido. Então, o jardim nos dá uma primeira mensagem. Tá? Uma construtora, uma imobiliária, uma incorporadora que invista num jardim quer dizer que se preocupou nos detalhes. Tá? E isso é percebido pelo mercado, é percebido pelo cliente. Então, esse valor adicional que tem e que também terá na hora de vender, na hora que eu vou eventualmente mudar para outra cidade ou mudar de apartamento para um outro maior, porque a família cresceu, vai ser mais fácil para mim vender o meu apartamento, o meu imóvel, porque o jardim agrega valor e se o jardim está bem cuidado, agrega mais valor. E isso, hoje, as empresas estão conscientes disso e o cliente está consciente disso. Então, estamos falando, de novo, não só de uma despesa, tem que plantar uma graminha e umas árvores. Não. Tem que fazer um jardim bem feito, tem que ter flor, tem que estar bem cuidado. Isso é muito importante. É muito importante e é uma tendência que veio para ficar e que a pandemia agudizou. Hoje já é uma exigência. Nós percebemos
a diferença dos projetos que fazíamos 2 anos atrás, com as demandas que vêm hoje dos nossos clientes, olha, a área verde passa a ser importante, o comercial está pedindo mais espaço, um espaço para isso, um espaço para aquilo. O Play não é só uma obrigação de pegar catálogo modelo H23, senão, tu sabe do que estamos falando, quem está nos acompanhando sabe do que estamos falando. Existe, de fato, uma preocupação cada vez maior nesse sentido. Nossa, perfeito, perfeito. E que bom que nós temos notado também que a parte da população, do empreendedor, tem observado o quanto é importante investir nessa parte de sustentabilidade, né? Sim. Mas assim, Jordi, eu queria ir agora para falar um pouco indo dentro do real time que a gente está vivendo na semana do Dia Mundial da Água, né? Então, muitas postagens, muitas matérias falando da importância desse recurso que nós temos hoje, ainda em abundância, mas que nós sabemos que né, é uma fonte também que pode se tornar esgotável, aliás, né? Sim. Então, de que forma hoje que você enxerga como profissional, como paisagista, né, que nós podemos melhorar, então, esses usos dos recursos hídricos dentro dos empreendimentos? O que você tem sugerido? O que você vê de melhorias que a gente pode estar implantando? Bom, primeiro, de novo, essa consciência ambiental, ela está presente. Quer dizer, hoje o cliente, e o cliente que manda, isso é claríssimo, ele presta atenção não só ao investimento que vai fazer, sino depois ao custo que vai ter depois, o condomínio, a manutenção disso tudo. Então, existe uma preocupação com a energia, com o tipo de iluminação, existe uma preocupação com a água, e essa preocupação com a água, a gente está identificando de 2 formas claras. Uma, o reaproveitamento da água, tá? Reaproveitamento de água de chuva. Sim. Cada vez mais os projetos já têm linhas separadas de reaproveitamento de água de chuva para irrigação para o jardim, para limpeza, para boa parte para os sanitários, inclusive. Então, nós temos hoje, claramente, linha de água potável e linha de água de reuso. Isso é super importante e é uma tendência. O outro ponto importante é da permeabilidade, quer dizer, que a água de chuva, de fato, ela entre no solo, eu possa regar menos, precisar menos água de irrigação. A água é um bem finito e as pessoas têm consciência disso. E isso é extremamente importante. O que a gente sente mais, hoje também, os projetos de melhor padrão, quando a gente está fazendo jardim em laje, jardim em telhado, jardim vertical, o aproveitamento da água, isso é uma premissa. Tá? Ninguém está mais aqui para usar água tratada, água da Casano, água da Samai, ou das companhias municipais da água clorada e tratada para regar planta. Isso não faz mais sentido. Para limpar piso, não faz mais sentido. Então, hoje em dia, isso é bom. Tá? E quanto mais a gente fale de que a água é um bem finito, quanto mais a gente fale de que a gente tem que se preocupar com economizar a água, usar bem a água. Por outro lado, o paisagista tem uma responsabilidade adicional de projetar jardins que precisem menos água. Isso é muito importante. Eu vou dar um dado que algumas das pessoas que vão estar nos acompanhando vão se surpreender. Mas 1 metro quadrado de gramado consome por dia 500 litros de água. É a água que evapora. O gramado é pura folha. Num dia de verão, de calor, aquela água é puxada da terra, pelas raízes e evapora. Tecnicamente se chama evapotranspiração. Então, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo menos jardins gramados e mais jardins com forrações. O que são forrações? Plantas que parecem grama, são muito mais resistentes, têm menos necessidade de corte e essa outra preocupação. Estamos falando de água, mas estamos falando sempre de economia, de sustentabilidade. Tá? Então, se eu tenho que roçar o gramado 12 vezes por ano, eu vou consumir energia, vou consumir gasolina, vou consumir óleo da máquina, vou consumir energia. Então, se eu tenho um jardim com forrações onde possa, a forração eu vou ter que cortar 1 ou 2 vezes por ano. Então, é um jardim muito mais econômico. Então, as pessoas hoje estão acordando para isso. Não quer mais um jardim cheio de florzinha e graminha, onde tem que vir o jardineiro todos os meses para ficar cortando todo curtinho e fazendo topiaria. O jardim de topiaria, que é uma moda que está caindo em desuso rapidamente. É muito caro ter o jardineiro todos os meses fazendo uma bolinha de buxus ou uma bolinha do que seja.
As pessoas estão acordando para isso é muito bom. Nossa, não, perfeito, perfeito essa sua abordagem também, e o uso também dos jardins em diferentes fins, né? Você falou também na questão do jardim vertical, né, do jardim em laje, né? Eu tenho visto muito também exemplos de telhados verdes, né, Jordi? Então, que Telha- é uma Telhado tendência verde, também. telhado verde é interessante e aí temos que lembrar que o poder público pode fazer muito, tá? Tem algumas cidades, Buenos Aires é uma cidade de referência nisso, Buenos Aires tem mais de 250 hectares de telhados verdes. Os municípios podem estimular o telhado verde, considerando isso área permeável e baixando o custo de IPTU. Isso é bom para a cidade. Nós vamos ter um microclima melhor, vamos ter uma cidade mais bonita, a água de chuva vai demorar mais tempo. Jordi, ficou sem áudio aqui. Ficou sem áudio. Preocupação com a água de chuva, os jardins verticais, tudo isso ajuda muitíssimo. Isso ajuda muitíssimo. Uhum. Mas o poder Tinha ficado público pode ajudar. isso, não, tinha ficado sem áudio ali um pedacinho, mas agora voltou normal, Ah, voltou normal. tá. Precisando. Ô, Jordi, isso, não, tranquilo. Falando a questão assim da nossa pauta aqui também, né? Eu queria que você nos passasse também assim, ó, alguns exemplos, né, do que você tem notado de inovações, em tipo de orientações, em novos projetos, né? Então, o que nós temos sentido que a economia foi impactada, né, por esse Foi. novo momento que nós estamos vivenciando. Isso, todos os setores, né, todos os setores foram influenciados. Não tem, como eu digo, não tem mercado que não teve problemas, né? Mas de que Sim. forma que você enxerga hoje, né, que essas inovações estão sendo implantadas? Já falando até de alguns exemplos, como nós temos aqui em Criciúma. Nós temos um condomínio, que é o residencial Vila Francesa, né, no Sim. distrito do Rio Mãe, um empreendimento que foi um sucesso de vendas. E eu queria que você explicasse já como todo esse conteúdo que você passou para a gente, você tem conseguido aplicar também esse tipo de situação num empreendimento, como é o caso aqui do Vila Francesa, que para quem conhece ou para quem não conhece, fica no distrito do Rio Maina, aqui na região, uma região de grande crescimento aqui na nossa cidade. Olha, Felipe, eu gosto muito. Eu gosto muito de trabalhar com a UPI, porque a UPI tem uma filosofia diferente. E o Vila Francesa, para nós, é um projeto que a gente tem muito carinho por ele. Tá? E deixa eu explicar um pouco isso. Quando a gente fala de paisagismo, a primeira leitura é que paisagismo de boa qualidade só está destinado a empreendimentos classe média alta, tá? De alto Ou padrão. de alto padrão. Então, a UPI tem uma filosofia, e entenderam isso muito bem, que o paisagismo agrega valor, não agrega custo. Tá? E que por muito que o empreendimento seja direcionado a um público de menos poder adquisitivo, não quer dizer que tenha que ser tratado de uma maneira diferente. Tá? Quer dizer, todos nós somos consumidores e todos nós gostamos de ser bem atendidos, não só na parte comercial, sino de ter um produto de boa qualidade. Tá? Então, no caso do Vila Francesa, foi muito claro essa filosofia nossa. Tá? Primeiro, arborização. A árvore cria um microclima embaixo. Todo mundo sabe que embaixo de uma árvore, da sombra de uma árvore, eu tenho um clima melhor que a pleno sol. Então, o Sim, paisagismo com forrações, portanto, com menos custo de manutenção, porque a proposta da Vila Francesa é ter um custo de condomínio baixo. Tá? Pela sim. proposta tem que ser um custo baixo. Então não adianta fazer um jardim maravilhoso, entregar isto, e daqui a 2 anos o jardim está todo deteriorado porque se estabeleceu um padrão de manutenção, um padrão de jardim. Eu estava falando de uma maneira, entre aspas, de muita florzinha que tem que trocar, e chega um momento que os moradores dizem, espera um minuto, eu tenho outras despesas mais importantes. Então, essa preocupação da UPI, por um lado, que o empreendimento pode ter um paisagismo de boa qualidade, e o nosso escritório é hoje um dos melhores escritórios do sul do Brasil. A UPI, sabe, nós negociamos muito bem no sentido, queremos participar desse projeto, tem um componente social da nossa parte, porque entendemos que estamos cumprindo uma missão. Essa é uma coisa que eu queria destacar. E a segunda é que os princípios esses que estamos colocando, o caminho tem que ser cômodo, tem que ser acessível, não porque a lei diz,
Tá? A lei diz que eu tenho que ter rampa. Se eu posso colocar plano inclinado, que é menos que rampa, é mais suave, é mais cômodo. Tá? E uma filosofia do nosso Hum, escritório é nos colocar sempre no lugar da pessoa que vai morar. Sabe? Isso que a gente tem que entender. Eu não estou fazendo um projeto, a gente não faz um projeto para um terceiro. Como vai ser sentar aqui? Este banco faz sentido aqui? Então, pera, coloca uma árvore aqui, que eu tenha uma meia sombra e a criançada onde vai brincar. Então, o play perto disto, coloca um banco lá para que as pessoas, as mães, os pais possam estar acompanhando lá. Que tenha um canto mais reservado para um namorico, sabe? Entender os espaços como espaços de convívio. Não é uma coisa assim de que tem que cumprir tabela, então tem as torres aqui. Tem uma preocupação muito grande com a orientação das torres, de que maneira o paisagismo se integra nisso. Quando o paisagismo entrava sempre só no final, antes, sabe? Tipo assim, está tudo feito e agora diz que a árvore vai aqui. Hoje o paisagismo forma parte do projeto desde o início, até definindo a cota da torre para ter menos aterro. Isso é sustentabilidade também, para ter uma relação melhor entre as torres. E... não, é fantástico isso, né? Tá? Então, essas são as coisas que a gente gosta de fazer. E a Vila Francesa é um exemplo do que a UP está fazendo em Criciúma, mas tem outros projetos também que nós estamos fazendo com eles em Lages, que estamos fazendo no Paraguai, e a filosofia é exatamente a mesma. Isso que faz que seja muito gostoso trabalhar com um cliente que tenha o mesmo conceito que a gente, sabe? Se tu não tem o mesmo Uhum. conceito, não dá liga, sabe? Não é Uhum. cumprir tabela, sabe? Não é faturar, não é fazer mais um projeto. Tem que ter um É. envolvimento emocional com o cliente e com as pessoas que nós não conhecemos, mas que vão morar lá. A gente não está fazendo aquele projeto para nós. E eu gosto muito, a UP nos diz, olha, vendimos mais, e olha aqui, o pessoal está dizendo isso, está vibrando. Então, esse retorno do cliente satisfeito, para nós é muito importante, dá sentido ao trabalho que a gente faz. Nossa, fantástico, fantástico. Jordi, tá muito legal a nossa live, acho que tá um debate bem interessante, né? Eu queria já, a gente já indo para o final, que eu não quero tomar muito seu tempo também, Por né? favor, A à gente, vontade. então, para a gente já realmente deixar um gostinho de quero mais, assim, para depois nós tivermos outros assuntos, outros tópicos também, de repente, quem sabe até eu já mostrando um pouco mais o estágio avançados da obra ali, por exemplo, do Residencial Vila Francesa, né? Tem um caso também seu também do Residencial Guarujá, né? Que é na região Sim, também lá de Lages, né? Que vai sim. ser um outro grande case. Então, eu queria saber assim de você, primeiro que uma dúvida que me surgiu até agora, né? Para aquela pessoa que você sabe que aqui em Criciúma, principalmente a nossa região, ele é um polo econômico Sim, e no não? fim ela tem também uma questão de questão de muita de participação, entendeu? Então, de verticalização, né? Então, eu queria, por exemplo, para aquela pessoa que às vezes mora num apartamento, certo? De que forma é que Certo? ela pode contribuir com isso, assim, Jordi? Existe alguma sugestão? Existe alguma forma? Felipe, ó, poxa, eu indico fazer um jardim vertical, né? Acho que isso aí é para a gente deixar um legado, né, na nossa live, às vezes para aquelas pessoas que querem dar um ar mais verde, um ar mais sustentável para o seu lar. Felipe, duas coisas. Primeiro, quando a gente fala de Criciúma, só para lembrar, nós fizemos o projeto do Shopping das Nações, é projeto nosso também. Ele Poxa, que tá aqui em legal, Criciúma, tá? Só para lembrar também que não é fantástico. a Vila Francesa não é o nosso primeiro projeto em Criciúma. O segundo, nós Uhum, estamos trabalhando muito, muito aí com muitos dos clientes também nesse sentido. Uma coisa é o jardim, vamos dizer, a parte de paisagismo que é a incorporadora, que é a construtora entrega junto com o empreendimento, forma parte do empreendimento. E outra coisa muito interessante, e está crescendo muito, é o verde dentro do apartamento. Tá? Então, o que a gente uhum, sente cada vez uhum. mais, que esse conceito de verde fora, as pessoas também querem para dentro. Tá? Então, por exemplo, tem coisas que as pessoas não sabem. Tá? E tem plantas que são muito melhores que outras, que dão muito mais certo em ambientes fechados. Então, isso são coisas importantes. Segundo, tem plantas que dão muito menos trabalho. Nós temos nas nossas redes sociais material publicado sobre isso, que depois eu compartilho com você, porque você possa compartilhar com todo Isso. esse universo de gente que segue você.
Mas, por exemplo, tem aquelas plantas, tem a pessoa que gosta de plantas, aí é muito fácil, tá? Porque quem gosta de plantas sabe cuidar. Mas tem aquelas pessoas que não têm um dedo verde, que a gente chama, e que tudo que planta morre, que essa coisa toda. Então, tem aquelas 8 ou 10 plantas que são as top 10, que isso tu pode botar brincando dentro de um armário uma semana e não morre, tá? Então, o que a gente Sim. quer é que as pessoas tenham a satisfação de ter verde, e tem uma série de plantas, a espada de São Jorge, por exemplo, é uma planta fantástica, muito resistente, a lança, a espada, a Sansevieria é o nome técnico dela, é uma planta fantástica, o lírio da paz é outra planta muito boa, que dificilmente vai morrer dentro de casa, em um ambiente normal. A outra planta também muito boa nesse sentido são as pleomeles. São plantas muito interessantes e as pessoas, o que é importante é que antes de sair comprando, se informem, vejam aquilo lá. E outro aspecto importante disso é que as plantas trazem, isso a gente percebe, mas é verdade, as plantas trazem melhor qualidade de vida, melhora no ar. Energia, né? Uma boa energia, Sim, né? melhora no ar, melhora a qualidade do ar que a gente respira dentro de uma casa, melhora, dá uma energia positiva, tu te sente melhor com uma planta, não com uma planta seca, não com uma planta de plástico, tem que ser uma planta viva, tá? Então, isso daí a gente vê. Com relação aos jardins verticais, para não fugir da sua pergunta, tem que lembrar, não são baratos, então a gente tem que ver exatamente aonde que eu vou colocar, para que as pessoas têm que procurar não fazer grandes investimentos que depois não vão dar retorno. Então, essa relação custo-benefício, estamos falando aqui com proprietários, estamos falando com empreendedores, com gente que sabe quanto vale o dinheiro. Tá? Então, escolhem as plantas boas, aquelas que de fato são resistentes, que não vão incomodar. Um jardim vertical é um investimento grande. Um jardim vertical, estamos falando de aproximadamente, um jardim de boa qualidade, entre 1.200 e 1.400 reais o metro quadrado. Claro, me dá uma percepção de verde muito interessante, mas é isso Uhum. mesmo, estou disposto a isso. Tem um custo de manutenção alto, tem uma necessidade tecnológica, e não tem nada pior que um jardim vertical morrendo meio seco, com plantas que não deram certo. Isso tem um efeito negativo. Nós temos trabalhado muito com cortinas verdes, tá? E é uma solução muito econômica, com telas galvanizadas e com trepadeiras subindo, então tem uma percepção de verde por um custo muito mais econômico, mas a nossa preocupação é trazer o verde para dentro, que as pessoas percam o medo. Ai, que eu não entendo nada de plantas, então fico preocupado, vai morrer tudo. Eu estava com uma cliente, estava fazendo um projeto em São Paulo, e aí ela, não, pois que morre tudo. Eu falei, olha, Fernanda, não te preocupa, a gente vai te indicar as plantas que não vão morrer, e tem umas dicas simples para isso. Tem que lembrar só que tem que adubar de vez em quando. Eu brinco que nós comemos todos Sim, os sim, dias, sim. então, a menos de dois É. em 2 meses, tem que colocar um pouquinho de adubo nas plantas. Ah, certo, certo. Nossa, fantástico. Acho que, Jordi, foi uma live aí bem informativa, né? Nós já estamos aí conversando já quase 30 minutos, então, muito conteúdo legal, né? Falamos aqui sobre sustentabilidade, sobre Água, gestão de recursos hídricos, da água, sim, né? Então, como a pessoa pode ter um quintal, né? Uma área verde também, mesmo num apartamento, né? sim. Então, eu vejo que é bem fantástico assim o que a gente tem trazido para você, para quem está nos acompanhando, e depois essa live vai ficar salva, né? Então, conteúdo mesmo fantástico. E Jordi, e eu quero fazer o convite para você já veio a Criciúma, então, pelo Nações Shopping, né? Pode contar comigo. Resolvidos os problemas Então, técnicos, agora ficou mais fácil. Não tem não, nenhum problema. e eu quero convidar você para um dia vir a Criciúma, né, novamente, Vamos, né? não tem problema Para que a gente nenhum. possa estar Tem, fazendo de tem, repente uma entrevista. temos bons amigos aqui em Criciúma, o pessoal da BPM, são super amigos da gente, então Oh, que legal, que temos bons legal. amigos por aqui. Estou tranquilo, estou em casa em Que Criciúma. bom, que bom. É, a BPM é da família Brandão, ali do Isso, Nivaldo, ali é um pessoal é o Nivaldo, muito para Nivaldo. frente também. Nivaldo é primo da minha mulher, assim que tá tudo em casa, viu? Nossa, O mundo é pequeno.
Que legal, que legal. Nossa, não, a É, BPM é uma empresa de grande referência aqui na super. parte de pré-moldados, Não, né? Então, é uma empresa referência no sul do Brasil. É, tem um trabalho sim, excelente, sim, tem uma sim, qualidade sim, muito sim. boa e gostam de desafio. Nós estivemos juntos no projeto do Giassi em Itajaí, que a BPM fez toda. Então, estamos Ah, aí. Nós fizemos o paisagismo e eles fizeram toda a parte da construção com as soluções técnicas bem complexas e muito bem resolvidas. Tá poxa, que vendo como o legal, mundo que é legal. pequeno, Felipe? Não adianta, não adianta, não adianta. Eu pensei assim comigo, ó. O Jordi acho que não queria fazer a live na terça, acho que ele não estava dando muita bola para mim, né? De verdade Tô que brincando, tô não, nem um brincando. pouco, nem um pouco, nem um pouco. Tô, Tu sabe que não. tô brincando, tô brincando. Não, é porque a gente sabe o que acontece. Eu sei como é, tu já tinha me falado também da questão da técnica, a gente sabe que, mas assim, ó, é um negócio que a É, gente tem que aprender e é o que eu sempre digo, né, Jordi? Nós estamos vivendo um novo normal, né? Então, sei, eu, eu, sei. eu queria muito fazer essa live aqui, por exemplo, um dia para os corretores de imóveis aqui, né? De repente a gente trazer e mostrar para o corretor o quanto é Sim, importante ele falar desse aspecto na venda do imóvel, né? sim, Então, sim. isso eu até nós vamos conversar com o Carlos também, ali com o pessoal, o Lucas ali da gerência de marketing. Não deu nem tempo de eu Tranquilo. avisá-lo também da nossa live hoje também, porque ele estava esperando no dia ali também, daí, mas deu Tadinho. tudo certo. Não, deu Não, tudo certo, deu tudo certo. mas pode Acho contar que com a é. gente, pode contar com a gente na hora que quiser falar de verde, de natureza, de sustentabilidade, de respeito ao verde e às pessoas. Estamos juntos. Então tá certo. Jordi, muito obrigado mais pela sua participação. Um grande abraço. Um abraço, muito obrigado a você, a todos vocês. É isso aí. Isso aí. Conversamos então com o Jordi Castan, paisagista, né, formado pela Escola de Barcelona, então um renomado paisagista direto de Joinville. Você que perdeu então essa nossa live vai ficar salva também nas nossas redes sociais e fique ligado sempre nas nossas plataformas que nós vamos trazer sempre conteúdos atualizados para você. Até a próxima, fique ligado, Show do Imóvel, o melhor da construção civil do sul de Santa Catarina. Grande abraço.